paz do Senhor Jesus a todos vocês. Olha, aqui para mais uma matéria do nosso curso básico em teologia. Hoje nós vamos tratar de uma matéria muito importante da nossa grade curricular, que é a escatologia. Escatologia, como diz a palavra, é a junção de duas palavras, né? Escatos e logia. Logia quer dizer estudo, tratado, e escatos quer dizer últimos eventos, últimas coisas. Então, hoje nós vamos falar sobre essa matéria tão importante, que é o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, das últimas profecias. Eu vou permitir que você me acompanhe no slide, vou passar o slide aí para mim, para você, tá bem? E a gente vai seguindo. Primeira coisa que eu quero que você entenda dentro dessa matéria, que ela não compreende só o Apocalipse, ela compreende a vários livros. Quase todo o Novo Testamento tem alguma mensagem escatológica, tá bem? Então, por exemplo, nós temos, eu acho que no Novo Testamento só existem 3 cartas que não falam de escatologia, ou seja, não fala de eventos do fim, que é a 2ª e 3ª de João e a carta de Filemão. Todas as outras traz algum tipo de narrativa escatológica. Mas, começando a nossa matéria, já vai aparecer para você o slide aí, os métodos de interpretação do Apocalipse. Né? O livro principal que envolve escatologia é o Apocalipse. E os métodos são 4. Método preterista, historicista, idealista e futurista. São 4 métodos, tá? Muito bem, então esses 4 métodos, eles são o meio, o caminho que os estudiosos do Apocalipse utilizam. O nosso método é o método preterista. O nosso método é futurista, misericórdia. O preterismo é aquele que diz que o Apocalipse já se cumpriu todo. O historicista diz que o Apocalipse se cumpriu ao longo da história. O idealista diz que o Apocalipse é um livro apenas de alegorias. São só símbolos, não tem um pano de fundo histórico verdadeiro. E que é o nosso futurista, ele diz que do capítulo 1 ao capítulo 4 de Apocalipse já se cumpriu, e do capítulo 4 até o 22 ainda está por se cumprir. Tá bem? Então essa é a grande questão relacionada ao nosso método, que é o método futurista. Na sequência aí você tem um pouco sobre o dispensacionalismo. Você deve anota aí, caro aluno, que o nosso método de estudo da escatologia é a ótica dispensacionalista. Perdão, escatologia não, da Bíblia. Da Bíblia, eu estou um pouco acelerado aqui hoje. O nosso método de estudo da Bíblia é pela ótica dispensacionalista. Ou seja, nós cremos que a Bíblia, a revelação bíblica, está dividida em grandes períodos da história. Começando com a inocência, quando Deus cria Adão e o Jardim do Éden e o mundo. Depois da queda vem o período da consciência. A consciência termina com o dilúvio, e aí começa o governo humano. Posteriormente começa o período dos patriarcas, com a chamada de Abraão até a morte de José. Com a saída do Egito começa o período da lei, que vai até os dias de Jesus. E depois da morte de Cristo começa a graça, que vai até o arrebatamento da igreja. Estamos vivendo o período da graça. Falta ainda o milênio, que é a última grande dispensação, o último período sobre a terra que Deus governará, que Cristo governará a partir da cidade de Jerusalém, cumprindo a promessa para Abraão, que os descendentes dele herdariam a terra. Então é a última etapa da história, é o milênio, tá bem? Depois do milênio acaba o tempo. Não existe mais relógio, tempo cronológico, acabou. Tá bem? Então essas são as 7 grandes dispensações. Nós somos, anota, dispensacionalistas clássicos. Bom, queridos, eu já quero passar um pouquinho para frente aqui, para a gente começar o nosso estudo. Olha, nós estamos aqui nesse período chamado Era da Igreja. Deve estar vendo já aí uma cruzinha vermelha e ali escrito Era da Igreja. Aqui tem uma linha do tempo para facilitar o nosso estudo, tá bem? E aí você já tem a Era da Igreja. Jesus falou com os discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então essa mensagem se cumpriu quando o Espírito Santo em Atos 2 desceu sobre aqueles irmãos reunidos no cenáculo. Todos foram cheios de poder e ali começa literalmente e de fato a igreja e a história da igreja na terra. Para antes disso, o que existia era a proto-igreja, uma igreja em ensaio,
mas a partir de Atos 2 começa uma igreja de verdade, tá bem? Bom, então nós temos a era da igreja, próximo slide já mostra o que acontece depois do período da igreja, tá na sequência aqui, ó, depois do período da igreja, nós teremos 7 anos de tribulação sobre a terra. Aquela famosa grande tribulação que todo crente um dia já ouviu falar, né? Jesus falou sobre ela em Mateus 24, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora nunca houve, nem jamais haverá. Então, nós temos a grande tribulação, que é a sequência depois da era da igreja. Agora, qual é o divisor de águas entre a era da igreja e a grande tribulação? Aí agora vem a próximo slide para você ver aí. O divisor de água é o arrebatamento da igreja. Olha aí, está lá em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. 2 acontecimentos maravilhosos se darão no arrebatamento da igreja. Observe que em João, capítulo 14, verso 3, Jesus disse: "E eu vou, mas eu voltarei outra vez, a fim de vos levar para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também." Prestou atenção aí? Pronto. Então, Jesus prometeu voltar. Os próprios anjos anunciaram aos discípulos, depois que Jesus sobe em Atos 1, lembra de Atos 1? Os anjos anunciam aos discípulos a seguinte questão: "Varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que viste subir, da mesma forma descerá." Os anjos falaram também com os discípulos, tá bem? Muito bem, então essa é a promessa para a igreja, isso é para a igreja, tá? Vamos para Tessalonicenses 4, 16 e 17. "Porquanto o Senhor mesmo, dado a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, descerá do céu." Anota aí, descerá. Pegou a visão? Descerá. Então Jesus desce do céu, né? "E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro." Então, quando a trombeta soar, os mortos ressuscitam, Jesus desce do céu. Jesus desce do céu. Mas Jesus não desce até a terra. Jesus vai descer até uma atmosfera aqui nossa, até as nuvens. Vamos seguir. "Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens." Opa! "Com eles quem? Os que ressuscitaram, os mortos em Cristo, que ressuscitaram. E nós, os que estivermos vivos, encontraremos Jesus aonde? Nas nuvens." Então Jesus desceu até onde? Até as nuvens. Para quê? Para receber a igreja. Então nós encontraremos o Senhor nas nuvens, juntamente com os mortos que ressuscitaram. Tá bem? E assim estaremos para sempre com o Senhor, se cumprindo João 14, 3. "Eu vou, mas eu voltarei, a fim de vos levar para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também." Pegou a visão? Então, Jesus vem até as nuvens, o arrebatamento da igreja, juntamente com os mortos que ressuscitam, encontram Jesus nas nuvens, e dali nós seguiremos para uma agenda no céu. Muita atenção, tá bem, gente? Então, no slide aí, você tá vendo aí, ó, o arrebatamento conforme a visão pré-tribulacionista. É essa a nossa visão, tá bem? Então, nós temos vários textos que comprovam que a igreja não passa pela tribulação, que a igreja é arrebatada antes. Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, 10. "Porque guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação." Tentação ali pode ser tribulação também. É o mesmo termo. É um cognato da palavra grande, da palavra tribulação. Da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então nós estamos guardando a palavra, recebemos uma promessa que Deus nos livrará da tentação ou da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Tessalonicenses capítulo 5 também fala que o Senhor guardará a igreja, porque Deus não nos preparou para o dia da ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 1,5 também. Então nós temos muitos textos que dão base que a igreja não passa pela grande tribulação.
Fique bem atento a essas questões, tá bem? Bom, depois que a igreja é arrebatada, começa então um cenário sobre a terra, a grande tribulação. Olha o próximo slide aí. Eu vou passar esses aqui porque nesse slide eu trabalho as 3 visões. É um slide do meu curso de escatologia. Porém, eu não vou tratar das 3 visões aqui, que o nosso objetivo é apenas a visão do arrebatamento pré-tribulacional, tá bem? Então, indo já para a sequência, mais um slide, passando mais um slide, chegamos aqui só no slide que fala sobre o arrebatamento. A promessa de João 14:3, tá bem? Esse é o slide da promessa. Nós não vamos trabalhar nem esse, nem esse. Nenhum desses dois. Esse é o que nós vamos falar, esse nós não vamos trabalhar, esse não, e vamos trabalhar esse, tá bom? É esse aí que está aparecendo para vocês agora, tá bem? O arrebatamento. Muito bem. Depois do arrebatamento vão acontecer 2 eventos. As bodas do Cordeiro, conforme está em Apocalipse 19:9, uma grande festa da igreja no céu, juntamente com Cristo. E também acontecerá o tribunal de Cristo. Olha a sequência, o próximo slide, por favor. Aí. Prestou atenção? Próximo slide. Tribunal de Cristo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo as obras que fez por meio do corpo. Né? Aí tem assim, bem ou mal. Esse bem ou mal aí não é mal de maldade, é mal com L, mal de estado, que tem a ver com o uso do seu dom. Então o que é que vai ser julgado no tribunal de Cristo? O nosso talento, a nossa chamada, o nosso ministério, o nosso dom. É por isso que é muito importante você se ter responsabilidade com o que você está fazendo com o seu dom agora. Tá bem? Muito bem. Então, seguindo a sequência do slide, ó, nós temos aí ó, o surgimento do anticristo. Na sequência, tem o surgimento do anticristo. Ou seja, quando a igreja é arrebatada, abre-se os selos de Apocalipse 6. Pega a sua Bíblia, por favor, para conferir. Abre-se os selos do Apocalipse 6. Apocalipse 6:2 fala de um cavaleiro branco, que foi lhe dado uma coroa e um arco, e ele saiu vitorioso para vencer. Na visão pré-tribulacionista, que é a nossa visão do Apocalipse, da volta de Jesus, esse cavaleiro é o anticristo. Algumas outras visões dizem que é a pregação do evangelho, outras visões dizem que é o próprio Jesus. Como é que Jesus é quem está abrindo o livro. Se você ler o capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver que João vê o cordeiro que é digno de abrir o livro. Na sequência, o capítulo 6 já mostra o livro sendo aberto. Então, Jesus é o cordeiro que abre o livro e, ao mesmo tempo, é o cavaleiro do versículo 2, lá no capítulo 6. Não tem como. Ele não tem como ser o cavaleiro do primeiro selo e ser o cordeiro ao mesmo tempo que abre o livro. Compreendeu, gente? Então, é só uma observação. Tem várias provas de que não é Jesus. Várias. Mas eu estou dando a mais próxima do texto ali, a mais básica. Tá bem? Então, quando a igreja é arrebatada, abre o primeiro selo, Apocalipse 6:2, e surge o cavaleiro branco, que é o anticristo. Mas, pastor, por que ele vem branco? Branco porque ele representa a falsa paz. Essa é a questão, tá bem? Muito cuidado com isso, viu? Então, o anticristo vem disfarçado, né, de príncipe da paz, o falso príncipe da paz, que vai promover uma aliança com muitos. Daniel 9:27, anote aí, né? E ele fará uma aliança com muitos durante uma semana, e na metade da semana fará cessar a oferta de manjares e sacrifício. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e tudo que está determinado se cumprirá. Então, Daniel 9:27 está falando exatamente dele, do anticristo. E essa semana, que é uma semana de ano, são 7 anos, fala da grande tribulação. Apocalipse fala 1.260 dias para um lado, 1.260 dias para o outro, totalizando 7 anos. Muito bem, então o anticristo vem surgindo aí. Na apostila aí, no slide você já vê, irmãos, olha, esse slide que eu estou trazendo para vocês, ele vai somar com a apostila que vocês têm. A apostila de vocês está muito básica, que é a apostila do curso, e eu estou trazendo o extra, que é o meu slide do meu curso de escatologia. Só para você ter ideia, tá bem? Ó, Apocalipse 13, do 1 ao 4, fala de uma besta que vai surgir, né? Uma besta que vai surgir do mar. Mar significa multidão, povos. E essa besta, ela recebe a autoridade do dragão, que é o diabo.
Essa besta de Apocalipse 13 é o cavaleiro branco de Apocalipse 6, o anticristo. É a mesma pessoa, tá bem? E ele vem surgindo para governar 10 nações. Tá aí, ó. Ela tem 10 cabeças. 10 cabeças. 10 cabeças simbolizam 10 nações que se unirão em uma coalizão, em um império, e governarão o mundo, tá bem? Então a tribulação tá aí, tudo clarinho para vocês. O próximo slide vai mostrar aí quem vem depois do anticristo, que é o falso profeta. Apocalipse capítulo 13, do 11 a seguir. Esse falso profeta que virá, ele vai impor o 666, que é aquele famoso, a marca da besta, né? Um tema muito intrigante, que todo mundo quer saber o que é. Eu tenho uma definição sobre isso no meu curso de escatologia. Se alguém quiser comprar o curso de escatologia, aí nós tratamos com riqueza de detalhe cada tema. Aqui é só uma visão panorâmica, tá bem? Então ele vai implantar o 666, tá aí conforme está no versículo 18 do capítulo 13 de Apocalipse. Quem quiser comprar, vender, se movimentar, tudo vai depender de ser submetido à marca da besta, tá? Então, portanto, quem é pós-tribulacionista que quer ficar aí para experimentar essa situação, nada contra, fica à vontade, é um direito seu, eu quero ser arrebatado, não quero nada com isso. Seguindo, então nós temos já aí todas as primeiras perspectivas. No final da grande tribulação, Apocalipse 1, 7 diz que todo olho verá o Senhor nas nuvens. Bom, esse versículo agora está falando sobre a vinda visível de Cristo. Perceba que Jesus vem de maneira invisível só para a igreja nas nuvens, setinha verde, tá vendo? Seta verde. E na seta vermelha ele desce de maneira visível, Apocalipse 1:7. E todo olho o verá, toda língua confessará. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1:7 não está falando de arrebatamento, está falando da vinda de Cristo no final da grande tribulação. Muito cuidado, tá bem? Na sequência, depois, pode passar esse slide aqui, que isso aqui eu não vou explicar para vocês. Na sequência da vinda de Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai sentenciar o anticristo e o falso profeta ao lago de fogo. Tá aí o texto, gente, Apocalipse 19, 20. Lembrem-se que Apocalipse, no capítulo 4, João viu uma trombeta, viu uma porta aberta no céu e uma voz chamando ele. No capítulo 4 de Apocalipse, simboliza o arrebatamento da igreja. Lá no capítulo 19, a igreja está nas bodas do Cordeiro, na festa no céu. No capítulo 19, verso 20, Jesus desce para a terra. Por quê? Porque o anticristo está governando a terra. Quando Jesus desce visivelmente na terra, e conforme Zacarias 14, 2, ele pisa no Monte das Oliveiras, ali ele vem para sentenciar o anticristo e o falso profeta que estão governando o mundo e tentando destruir a nação de Israel, sentenciá-los ao lago de fogo. É muito simples, eu sei que é muita informação, mas quando você vai ver no mapa vai ficando mais claro. Vá vendo aí o slide. Próximo slide é: depois que o anticristo e o falso profeta for lançado no lago de fogo, uma outra coisa vai acontecer. Satanás será preso por 1000 anos. Apocalipse 20, do 1 ao 5. Então, Satanás é preso por 1000 anos. Para quê? Para se estabelecer, próximo slide já, ó, para se estabelecer, perdão, não sei o que eu fiz aqui, aqui, para se estabelecer o milênio, o reino milenar de Cristo na terra. Jesus prometeu a Abraão que a descendência dele herdaria a terra. No milênio, Israel vai estar liberto do anticristo, das pressões do falso profeta, e vai agora ter um rei de verdade, o verdadeiro Messias, Jesus. Eles vão se convencer que o anticristo não é o Messias. E vão agora se entregar ao verdadeiro Messias que virá para libertar eles, que é o próprio Jesus. E Jesus estabelecerá um reino de 1000 anos sobre a terra. Apocalipse capítulo 19, verso 16, diz que Jesus descerá com milhares e milhares de santos vestidos de branco. É a igreja que foi arrebatada para governar no milênio. Tá tudo aqui no slide, ó. É só você olhar o slide direitinho que você vai ver tudo. Tá bem? E aí, por fim, depois do milênio, nós temos uma batalha final, tá aí na sequência no próximo slide. Satanás será solto por um pouco de tempo, para Deus provar, Jesus vai provar a fidelidade daqueles que os serviram por 1000 anos. Para ver se essas pessoas serviram o Senhor
de verdade ou foi falta de opção? Se tivesse uma segunda opção, serviria? Então Jesus liberta o Satanás e ele sai convencendo as nações contra Cristo. E acreditem, pasmem, o governo de Cristo do milênio, é falado em Isaías, em Zacarias e muitos outros livros, é um período de paz, de evolução tecnológica, de saúde, equilíbrio na natureza, toda forma de equilíbrio possível sobre a terra nesse governo. E no final, ainda vai ter gente que vai escolher a esquerda, vai escolher o Satanás de novo contra Jesus. Jesus, nesse momento, vai sentenciar o diabo definitivamente ao lago de fogo, próximo slide aí, ó. E todos aqueles que, depois vai ter ainda o juízo final, mas o diabo já vai para o lago de fogo e acaba a história do diabo, Essa guerra final é chamada de guerra de Gog e Magog. Pronto. Aí, Satanás é jogado no lago de fogo, a morte é lançada no lago de fogo, o pecado é lançado no lago de fogo, e aí vem o trono branco. Tá vendo ali em cima a última setinha? Trono branco nesse slide, que é o juízo final. Então, os mortos de todos os tempos, Apocalipse 20, 11, 12, 13, 14 e 15. Os mortos de todos os tempos que não serviram a Deus e não creram em Cristo, ressuscitarão para comparecer diante do trono branco para serem sentenciados ao lago de fogo. Vai se abrir alguns livros, o livro da vida, o livro das obras dos homens e o livro dos selos, vai se abrir todos os livros, para que o homem seja julgado. E abrindo o livro, diz a Bíblia, que abrindo o livro da vida, Deus vai perguntar pelo nome, seu nome não está aqui. Será um tormento eterno pensar que poderia ter o nome no livro da vida, mas negociou a sua fé, negociou o seu compromisso com Deus na terra e não teve o nome escrito no livro da vida. Agora é lago de fogo eterno, juízo final eternamente. Amém? Então essa é a nossa matéria de escatologia. Tá tudo aí no finalzinho aí, ó. Os mortos ressuscitando em Cristo, Satanás, o anticristo, sendo lançado no lago de fogo, o diabo e o falso profeta lançado no lago de fogo. O próprio inferno, que hoje o inferno é o Hades, é um local, também vai ser lançado no lago de fogo definitivamente. Irmãos, esse é um rápido panorama da nossa matéria escatologia. É um auxílio que eu estou te dando em vídeo para você estudar a sua apostila e eu tenho certeza que agora você tem uma visão mais ampla dos eventos. O objetivo aqui é te dar um panorama, uma cronologia dos fatos para que você esteja cada vez mais fera. Agora é com você, a bola é com você, vai para frente, faz o gol, vai pesquisar, vai ler a apostila e eu tenho certeza que você vai se tornar um grande escatólogo para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, seus estudos e continue se esmerando para aprofundar na palavra de Deus. Grande abraço. O curso de escatologia estará disponível, viu? O nosso curso já está disponível. Quem quiser já pode contactar-nos diretamente. Deus abençoe!